seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Alessandra Feltri. E eu sou a Camila Espinosa e estamos começando agora mais um episódio do Pura Vida Cast. E hoje a gente vai continuar falando de longevidade, mas com uma nova proposta de conversa. Exatamente, Cami. Para quem ainda não teve a oportunidade de assistir, no episódio anterior tivemos uma rica conversa com o Flávio Paz, fundador da Pura Vida, em que apresentamos dicas práticas para semear saúde em prol da longevidade. Falamos dos pilares de longevidade e compartilhamos também vários conhecimentos e experiências sobre o tema, não foi? Isso, foi uma conversa deliciosa, mas hoje a ideia é esclarecer as principais questões dos nossos ouvintes sobre esse tema que tem sido tão falado aí ultimamente, né? E fizemos uma curadoria das principais dúvidas que a gente recebe aqui nos todos os canais de conteúdo da Pura Vida e a gente transformou essas dúvidas em perguntas aí mais abrangentes que nós vamos abordar com detalhes durante a nossa conversa. Mas é claro que se no final do episódio você ainda tiver alguma dúvida ou se quiser saber mais assuntos relacionados à saúde e nutrição, é só escrever aqui pra gente. Eu queria te perguntar primeiro, assim, uma pergunta bem genérica, porque a gente escuta hoje falar tanto de longevidade, e muitas pessoas não sabem exatamente o que é isso, ou às vezes confundem um pouco com o processo de envelhecimento. Então, explica pra gente o que é a longevidade, se isso é o mesmo que expectativa de vida, o envelhecimento, e quais são os sinônimos para, de repente, trazer mais para a realidade, assim, e ficar um pouco mais claro. Ótimo, Cami. Eu vou falar de forma bem simples, onde as pessoas vão conseguir entender facilmente. O que seria longevidade para mim? Longevidade para mim é viver mais e melhor, que aí é diferente de expectativa de vida. O que nós temos hoje é muitas pessoas, muitas pesquisas falando sobre expectativa de vida. A expectativa no mundo e no Brasil só cresce, mas as pessoas envelhecem e adoecem muito mais. Então, assim, é sobre chegar lá na idade avançada com saúde. E o sinônimo de viver mais e melhor é designado por health span e não life span, que seria expectativa de vida. Sim, inclusive, Ale, tem uma coisa curiosa, né? Nós estivemos agora recentemente num congresso sobre longevidade nos Estados Unidos, e apesar da gente ter, né, toda essa noção hoje de que, né, dizem que os bebês vão viver até 150 anos, dizem que a gente cada vez mais temos medicina, tecnologia, recursos, conhecimento para poder viver cada vez mais. Você sabe, Ale, que desde 2019 a expectativa de vida nos Estados Unidos vem caindo. Né? Então tem uma diferença muito grande aí também, né, como a Ale falou, entre apenas longevidade, apenas chegar, por exemplo, até os 100 anos. Eu, por exemplo, eu não quero chegar lá cheia de doenças, né? Esse processo de envelhecimento ele é natural, porém a gente hoje tem tecnologia, tem a medicina, tem assim uma série de recursos de conhecimento para chegar lá com energia, com mobilidade, com saúde mental, com desempenho cognitivo, e é isso que a gente quer, né, Ale? Exatamente. Eu coloco muito um tema na minha palestra quando eu coloco a comparação de lifespan e health span, para a saúde feminina principalmente. Eu faço sempre uma pergunta, que é: você quer viver mais? Eu quero. Mas 20 anos incapacitado? Não, não quero. Então, assim, chegar aos 100 anos, 90, que seja, ultrapassar esses 100 anos, mas chegar com saúde, com energia, como você disse, com disposição, com liberdade, com flexibilidade, com boa saúde mental, é o que nós almejamos quando a gente fala de longevidade, quando a gente traz sobre os cuidados e as escolhas diárias, porque tudo são decisões. Nós precisamos decidir aonde nós queremos chegar. E a gente decide o nosso futuro em cada pedacinho de construção do nosso dia de hoje. Então, parece Sim, em cada distante, mas escolha não. diária, né? Então, assim, parece distante, mas não é. Porque para lá a gente precisa fazer hoje. E assim mesmo, né, Cami, quando a gente fala, faça hoje as melhores escolhas para poder alcançar um futuro melhor, não é só para alcançar um futuro melhor, não é só para alcançar uma longevidade saudável, mas é para viver bem hoje também. Porque o que a gente escolhe Exatamente. hoje, a gente também consegue aproveitar e ter
mais disposição, mais energia, mais saúde mental no dia atual, né? No dia de hoje, Exato, realmente. exato, Ale. É uma coisa também que eu sempre falo, né, depois que a gente passa dos 40, como é o caso aqui de nós duas, né, eu falo: "Gente, eu já vivo a minha longevidade plena agora", porque hoje tudo que é a minha saúde hoje, né, no nosso caso, nós somos mães, né, agora tardiamente eu com Exato. 46, engravidei, você 47, né, Sim, sim. a gente já está colhendo os frutos das nossas escolhas, né? Aos 20, aos 30, aos 40, na semana passada. Então, a gente tem que parar um pouco, talvez, com essa ideia, o que eu vejo muitas pessoas até mais jovens, né? Pensando, longevidade é um negócio que está lá longe, eu não preciso me preocupar com isso agora, né? E acho que isso tem muito a ver, né? Tem uma relação muito próxima aí entre longevidade, qualidade de vida, o amadurecimento, né? Quando a gente fala em escolhas, claro que aos 20 anos você não está pensando que você quer chegar aos 120 com saúde, disposição, você Não tem tá isso, né? Você mesmo. não prioriza, né? Então, acho que é cada vez mais a gente trazer isso para a realidade, né? Se você tem 20, você tem que pensar que você quer estar aos 40 com a saúde ótima, né? Não pensar lá nos 120. A Exato, gente pode exato, pensar já nos 120, né? exato. Então, E acho que você está tudo sabe, muito relacionado. e está. E sabe, é estranho a gente falar, será que uma menina de 20 pensa como ela quer estar aos 40 de fato? Raramente ela pensará que ela precisa fazer boas escolhas hoje para alcançar 40, 50, 60 anos bem, ou para minimizar sinais e sintomas da menopausa, ou para retardar uma menopausa precoce. Mas essa menina de 20, ela vive em um ambiente. Ela vive, de forma geral, em um ambiente familiar, com os pais ou com os avós. E é sobre essas escolhas dos mais velhos, mais maduros, sobre esse amadurecimento que nós conquistamos ao longo da vida, é que nós podemos passar para os nossos filhos. Você trouxe que nós tivemos filho mais tarde, né, 46, 47 anos, mas dentro da nossa casa, a gente vai fazer com que, de forma indireta, os nossos filhos eles colham benefícios lá na frente. Não falar assim, ó, você está pensando o que você vai fazer hoje para construir uma vida saudável lá na frente? Não, mas é o ambiente mesmo, é mostrar que as escolhas e o sentir-se bem, o performar bem na escola, no esporte, está associado sim às escolhas diárias. E é sobre esse ambiente, né, que a gente vive, na Sim, de verdade. exemplo mesmo, né, Ale, acho que há tanto as crianças como os adolescentes, eu que tenho um bebê de 2,5 e uma menina de 16, quase 17, eu vejo que o exemplo é tudo, né, a Bruna passou já por fases onde ela, né, rejeitava tudo que eu falava, então era aquela coisa revoltada, não é para comer açúcar, ela se jogava no açúcar, mas hoje eu vejo que tudo que eu venho construindo, mostrando para ela, né, e não falando, hoje eu vejo que Fazendo está sentido, totalmente né? incutido na cabeça dela. Ela já olha para mim e pensa: "Eu quero ser como minha mãe", né. Ela tem um exemplo de uma pessoa mais velha, né, que de repente na cabeça dela quase 50 anos já era para ser uma senhora, totalmente sem energia, e eu sou a pessoa de longe aqui na minha casa que tem mais energia do que todo mundo. Isso é ótimo. Então, E tem mesmo, viu, gente? Fiquei 3 dias ao lado de Camila Espinosa, estudando, escutando palestra em inglês, muita energia, muita. ainda a gente saía para jantar à noite, né, Ale, porque acho que isso também é um dos pontos, né, que quando a gente fala, né, temos hoje muita tecnologia, temos, informação sobre nutrição, sobre os pilares mais importantes, né, qualidade de sono, atividade física, mas tem um ponto que é muito bacana, né, que até na sua aula sobre as Blue Zones, né, os lugares do mundo, os 5 lugares do mundo onde as pessoas vivem mais e com mais qualidade de vida, a importância dos relacionamentos, né, Ale? De Super relacionamentos importante. saudáveis, de uma Super, comunidade engajada. Fala um pouquinho super. sobre isso, Ale. Quando a gente começa a falar sobre longevidade, muitas pessoas associam
a alimentação, né. Mas é muito além da alimentação. É claro que a alimentação trará benefícios fisiológicos, de todos os tecidos performarem bem, de termos boa saúde muscular, boa densidade mineral óssea, um bom processo de detoxificação, um intestino saudável, mas, quando a gente fala de relacionamento, de estar, nos, proporcionando momentos alegres, felizes, isso também mexe com a nossa parte hormonal, isso também traz benefícios metabólicos, isso seria uma atitude, considerada que, entre aspas, para quem nos ouve, para quem nos vê, está me vendo que eu estou falando entre aspas, estou fazendo aspas aqui, mas seria uma atitude anti-inflamatória, sabe, uma atitude antioxidante. Por quê? Porque você promove benefícios, liberando diferentes substâncias no corpo com a felicidade, com os momentos de diversão. Então a gente precisa divertir, a gente precisa descansar, a gente precisa relacionar. Então colocaria isso também como pilares importantes, inclusive os 6 pilares de medicina do estilo de vida, associado aí com o que você trouxe das Blue Zones, tem entre esses É um pilares deles, né. o relacionamento social. Exato. Nós vivemos a consequência do isolamento social na pandemia. Com O quanto certeza, com trouxe certeza. é claro que misturou-se muito naquele momento, né, a preocupação, ah, o o As questões desconhecido, de né, saúde as questões mesmo, de né. saúde, mas o isolamento também agravou o estresse, agravou os sintomas de uma saúde mental prejudicada, aumentando Com casos certeza. de depressão, né, a diminuição da atividade física junto, mas a gente precisa também estender a longevidade, a gente precisa estender outros pilares além da alimentação. Então seria um deles os relacionamentos, a gente fala da atividade física aqui, reinando também, foi muito que pesquisadores, no Summit de Longevidade trouxeram, então realmente a gente, precisa associar vários pilares para quando Sim. a E eles gente estão todos interligados, na estão, verdade, né, Ale? Porque se a estão. gente for pensar esses bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, eles amenizam o estresse, né, que é um dos pilares Exato, também, né, sim, de sim, você administrar esse estresse, que está relacionado também com a atividade física, porque é provado cientificamente que se você está num grupo ativo, um grupo que te motiva a fazer atividade física, você tem muito mais facilidade de engajar, né, no exercício físico e permanecer nesse hábito, né? Então, acho que as coisas elas estão todas e ao mesmo tempo aí também vai te motivar a se alimentar melhor, né? A gente não pode separar cada coisa numa sim. casinha, né? A gente, Você na sabe verdade, uma coisa traz tudo ao mesmo tempo. E você sabe uma coisa interessante desse pilar importante da atividade física nas Blue Zones? As pessoas não treinavam, né, não carregavam peso, na academia, mas eles carregavam peso diariamente, eles que se transportavam as comidas, eles andavam em terrenos, Em que eram ladeiras, né? e terrenos que não eram planos, então eles subiam, eles desciam, então existe aí um esforço muscular maior do que você simplesmente caminhar em um terreno Sim, plano. sim. Então isso Ou andar também de carro, né, precisa como a gente faz o tempo todo nas então isso grandes também cidades. precisa ser levado em consideração, né, então eles carregavam peso de outras formas, né, pelas atividades diárias que eles faziam, as montanhas, né, então que eles subiam, que eles desciam para poder, por exemplo, tirar o leite de cabras, né, então isso também em Sim, algumas agachar, né, regiões agachar para mexer na exato. horta, para mexer com os Em algumas animais. regiões Ale, das e Blue Zones isso se destaca também. com certeza. E foi um ponto muito falado, né, no congresso que a gente foi, essa questão da atividade física, principalmente o exercício de resistência, de força, e já relacionando também a alimentação, como a gente disse que está tudo relacionado, ao consumo de proteínas, né, que muitas vezes é negligenciado. Então fala um pouquinho mais para a gente, Ale, da importância dos músculos, não só para aquela coisa básica que todo mundo sabe, de ir lá na frente ter mobilidade, não ter osteoporose. Conta um pouco mais aí do poder, né, que esse órgão Você tem sabe que aí eu de não acho que musculatura muita gente esquelética. você sabe que eu não acho que muita gente sabe que essa força muscular vai trazer mobilidade lá na frente não, viu.
Eu não acho que muita gente sabe Será? sobre isso, não acho que sabe sobre isso não, acho que elas nem muitas delas não associam, tipo, que os músculos geram liberdade de mobilidade lá na frente, infelizmente. E isso é falar sobre muscle span. Muscle span é você ter essa saúde muscular para te levar a uma boa flexibilidade, uma boa mobilidade ao longo de uma vida, porque você lá na frente, aos 90, aos 100 anos, 80 anos, poder agachar, levantar, brincar com seu neto, correr, subir uma ladeira, descer uma ladeira, se equilibrar e se manter ali bem disposto, isso é saúde muscular, isso entra aí no muscle span. Quando a gente fala do músculo per si, a gente tem um órgão altamente metabólico. E ele é responsável por liberar substâncias, inclusive, Cami, com atividade anti-inflamatória. Então, a gente tem o músculo ao nosso favor no equilíbrio do processo de inflamação, porque ao longo dos anos nós vamos inflamando. E essa inflamação, ela é fisiológica, só que ela pode ser controlada, minimizada, modulada, eliminar essa inflamação que acontece ao longo dos anos, ela não vai acontecer, mas modular ela com a atividade física, porque o músculo ele também só libera essas substâncias em prol à saúde se você os movimenta. Então também não adianta eu tenho músculos, mas eu não vou treinar. Não, ele precisa de movimento, de esforço. Então o músculo, ele tem aí uma atividade metabólica significativa, controlando o metabolismo energético, o metabolismo da glicose, controlando e melhorando a sensibilidade à insulina, aumentando a utilização de gordura como fonte de energia, também aumentando a termogênese corporal, a taxa metabólica basal que muitas mulheres enfrentam ao longo da vida, sobre o tão conhecido metabolismo lento, que na minha prática, né, e na minha visão de estudiosa e pesquisadora e nutricionista, eu não associo de fato esse metabolismo lento com algo cronológico, com algo da idade. O metabolismo vem com sua perda de massa muscular. Ou seja, se você contribui com o seu estilo de vida, uma boa distribuição proteica e de carboidratos também ao longo do dia, atividade física resistida, musculação, para que você tenha a mesma quantidade muscular que você tinha aos 20, 30, 40, 50, 60, até para frente, maravilhoso. Isso é possível? É possível. É possível, só que a gente precisa de esforço, a gente precisa de disciplina. E o que eu vejo muito, Cami, é que acima dos 40, me perdoem as mulheres que estão ao contrário do que eu vou falar, e nós talvez nos encaixamos nessa exceção, mas de forma geral, as mulheres vão ficando muito mais permissivas, permissivas na alimentação e permissivas na falta de atividade física. Ah, hoje não, hoje. Ou de acordo também com a rotina que essa mulher está vivendo, né, de multitarefas e que talvez ela não queira priorizar ali a atividade física. Mas eu falo que 30 minutos ou 25 minutos de musculação, 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, já é maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho que isso tem, assim, muito a ver com uma questão comportamental, né, da gente achar interessante você falar que esse envelhecimento, essa oxidação, essa diminuição aí da velocidade do nosso metabolismo, ela não é cronológica, né, não é uma coisa ali obrigatória, tudo vai piorar. E as pessoas, eu sinto que ainda têm muito essa visão de que: "Ah, agora já foi tudo ladeira abaixo, então não preciso me esforçar mais tanto, porque é assim, faz parte. Ah, é a menopausa, é a velhice". E eu tenho um exemplo, né, próximo, que é meu pai tem 81 anos, e ele começou a fazer pilates aí agora recentemente, ele não estava fazendo atividade física, e eu convenci na marra, porque eu falei: "Pai, pelo amor de Deus, daqui a pouco eu vou ter que te levantar do sofá, você vai precisar da gente, de mim e da minha irmã, né, para você não, né, e aí, né? Cadê seu orgulho, né? Você vai precisar da gente, às vezes, para levantar do vaso sanitário, e isso bateu nele assim de uma maneira, porque realmente as pessoas antigamente tinham essa mentalidade de que a velhice é assim mesmo, envelhecer é assim mesmo. E não precisa ser assim, né, Ale? Acho que hoje a gente tem informação suficiente, como você disse, a gente tem que ter um esforço, claro, para a gente conseguir, né, equilibrar um pouco essa balança, e eu vejo a medicina muito hoje
né? Que antigamente era só uma coisa assim de curar a doença, de atacar o sintoma, eu vejo a medicina sofrendo aí uma reviravolta e cada vez mais como uma forma de medicina preventiva, de longevidade, uma medicina que tem um enfoque de justamente você poder minimizar essas coisas que antes eram consideradas um destino, né? Era uma fatalidade. Vamos envelhecer, vamos ficar doentes. E, inclusive, quando eu engravidei, fiquei preocupada, claro, né? Com 46 anos, eu pesquisei muito e é engraçado porque toda a literatura médica até hoje traz a mulher de 40 a mais, né? Por isso que eles consideram tão perigoso engravidar com 40 a mais, porque ele traz a mulher de 40 a mais já com problemas de metabolismo, já hipertensa, já pré-diabética, e aí por isso eles trazem que não, nessa idade é muito perigoso, porque a mulher já tem uma série de questões ali que relacionadas à idade. E não precisa ser assim, né, Ale? Na verdade, quando a gente fala de fertilidade, ali é um pouco mais delicado, sabe, Cami? Porque existe, e a literatura mostra isso de forma clara, que a gente tem um envelhecimento ovariano, mas na verdade a gente começa a vida cheia, né, com um banco, né, de óvulos, e aí esses folículos eles vão se perdendo de acordo, em mais intensidade, mais rapidamente, de acordo com o estilo de vida. Mas existe essa idade média, né, onde essa mulher ela tem maior chance de engravidar abaixo de 40 e não depois de 40. Sim. Mas o Eu que não você estava nem, trouxe na verdade, nem falando de fertilidade, Ale, assim, porque eu acho que hoje muitas mulheres estão congelando óvulos, mas mesmo como a saúde da mulher de sustentar uma gestação, seja ela por FIV, o que for, né? Porque acho que era muitas isso que mulheres eu que estão ia congelando trazer. óvulos hoje, Era isso que eu ia elas vão trazer, ficar assim. grávidas mais para frente, né? Era isso que eu ia trazer. Então, assim, existe uma preocupação nessa saúde ovariana, nessa produção folicular, mas existe exatamente o que você trouxe, que como está a condição metabólica dessa mulher até se ela congelou os óvulos aos 30 e que são óvulos, né, que a gente considera de boa qualidade, como que ela vai gestar esse filho? Porque a condição metabólica também é importante para que haja uma boa implantação desse embrião, se for o caso, uma FIV. Então, assim, existem duas etapas, né? Existe aí o antes da implantação e o momento da implantação. E como a mulher está metabolicamente, se ela está desinflamada, se ela tem um bom processo antioxidante, se ela cuidou bem aí desse endométrio, se ela não tem uma endometriose agravada, descompensada. Então, tudo isso faz com que essa mulher possa ou não gestar em idade mais avançada do que os estudos propõem, né? E Ale, trazendo um pouco a nutrição, né? O que que você diria quando a gente fala em longevidade saudável? Quais são assim os highlights, os pontos principais que as pessoas devem se atentar, seja aos 20, aos 30 ou aos 40, para ter realmente essa longevidade saudável? Acho que foi o que nós escutamos muito no Summit de Longevidade, é fazer o básico bem feito, e poucas É. pessoas conseguem colocar isso em prática. Fica distante da semana, porque eu falo assim, colocar 2 dias em prática de uma boa alimentação é menos do que 50% da sua semana de 7 dias. Então a gente precisa trazer aí um ponto mais positivo, né? Será que vão ser 5? Será que vão ser 6 dias? Porque é claro que existem exceções, um dia ou outro, mas quantas vezes será esse um dia ou outro? Então, é fato que ter mais vegetais, frutas, legumes, proteínas de forma moderada, sementes, os grãos, cereais integrais, o seu alimento o mais próximo de como ele está na natureza, né? Então, evitar os sucos de frutas, comer mais frutas, os cereais, as raízes, de forma mais natural. Então, isso é o básico da alimentação. Olha só que interessante. Uma pessoa com uma condição clínica grave, como um diabetes, ele terá um planejamento alimentar igual a uma pessoa saudável. Então, se uma pessoa saudável que quer cuidar da saúde, terá a mesma alimentação que uma pessoa com diabetes. Ou seja, essa alimentação não é tipo diabético falar, agora eu só posso comer assim. Não, quem quer cuidar da saúde comerá igual a você. Ou seja, você estava fazendo muito errado.
você estava se excedendo demais. Então, assim, quando a gente fala de alimentação, é o básico bem feito. E quando você fala de excedendo demais, Ale, até me lembra uma coisa, né? O problema são os excessos, né? Quando a gente fala de açúcar, de álcool, que eu acho que são dois gatilhos aí bem importantes, né? Também quando a gente for pensar, né, o que não pode, não é? Não é que não pode nunca, é que tem um excesso aí, né, acontecendo. Acho que principalmente depois da pandemia, a gente tem aí várias pesquisas que mostram que o consumo de açúcar e de álcool na pandemia, assim, dispararam, e acho que as pessoas trazem ainda, né? Até porque são duas coisas que vêm muito ligadas ao comportamento, ao emocional, a questões, né, da pessoa de repente querer uma bengala mesmo, né? Querer um anestésico ali para questões emocionais que ela não quer encarar de frente. Como é que você trata isso assim na nutrição, né? Os excessos de álcool e de açúcar? É difícil porque as pessoas estão excedendo ainda. Eu falo que um bom planejamento alimentar, uma boa densidade nutricional, controla grandes vícios dos excessos de açúcar e até de álcool. E o bem-estar geral do indivíduo, quando ele coloca em prática os pilares da medicina do estilo de vida, que é um bom sono, gerenciar o estresse, relacionar-se bem, comer adequadamente, ele fica viciado no bem-estar dele. E o álcool vai tirar o bem-estar dele. Eu não estou falando de momentos em que você extravasa mais. Tem pessoas que precisam extravasar e que não conseguem viver o seu potencial de felicidade sem um álcool. Mas aí é uma outra questão, né? E aí você pode buscar ajuda com isso. Mas o álcool em excesso, olha só, eu vou trazer um pouquinho, eu sei que a gente alcança públicos aqui masculinos, femininos, tudo, mas os homens que estão aqui conosco, levem para a mãe, para a esposa, para as filhas, o que eu vou falar. Quando a gente pensa em álcool, principalmente para a saúde feminina, o álcool ele é uma toxina. E é uma toxina que o corpo tem dificuldade de eliminar. Então, tudo que é toxina no nosso corpo precisa ser eliminado. A gente vive em um mundo imerso de toxinas. Ou seja, poxa, eu respiro um ar, a poluição é tóxica. Várias outras coisas. A água que a gente toma banho não é a mais limpa do mundo. Mas está tudo bem. Cosméticos, né? Mas está tudo bem, porque essas coisas, Cami, a gente realmente não vai mudar, não vai mudar. Agora a gente não vai mudar. Então, o que você pode fazer para minimizar? Para não sobrecarregar o seu fígado, que é um órgão tão vital na menopausa, no climatério. Então, assim, no climatério, na menopausa, pós-menopausa, eu trago dois tecidos aqui que precisam de muito cuidado: a saúde hepática e a saúde intestinal. A gente precisa desses dois tecidos muito, muito adequados, senão a mulher vai sofrer com alguns sinais e sintomas aí da menopausa. Então, a gente trabalhar aí um bom consumo de algo que, poxa, fez parte da sua vida, você gosta de apreciar um bom vinho. Quantas vezes ele estará? O quanto ele estará? Então, é quantas vezes? Então, assim, é muito sobre essa adequação. A gente, poxa, para quem gosta, quem sou eu falar para eliminar um vinho, um bom vinho, delicioso? Eu gosto de vinho, mas hoje, é o que eu te falei, eu sou viciada no meu bem-estar. Então, para eu fazer escolhas que eu conheço, que não me farão bem, tipo, não dormir bem, meu intestino vai travar, vou ficar constipada ou vou ficar com diarreia, eu já falo assim, não, não quero. Eu respiro e falo, não, não quero, Sim, não quero isso. sim. É Então, escolher com sabedoria, né, Ale? Eu acho que quando a é, gente fala eu tanto de álcool acho, como de açúcar, é escolher um momento ali que vai ser gostoso, que vai ser especial, exato, que vai ser esporádico, né? Não exato. pode se tornar a rotina. E o álcool, Ale, quando a gente fala da saúde da mulher, ele inclusive está relacionado com o câncer de mama, né? Com uma maior incidência do câncer de mama. Tem alguns O estudos que risco mostram isso também. o risco para câncer de mama com um estilo de vida inadequado é gigante, né? O álcool, o tabagismo, né? Então a gente tem aí muitas coisas que podem ser relacionadas com esse aumento do risco por conta da mulher mesmo, né? Por essa fase que ela enfrenta. Mas ainda falando sobre um pouquinho dessa menopausa rapidamente, Cami, o álcool com reposição hormonal, eu falo que é a bomba perfeita.
Então, assim, inventamos uma bomba perfeita, álcool mais reposição hormonal. Ai, Ale, mas é assim, gente, é assim, né? A gente assistiu uma palestra super dura da doutora Gabriele Leão, né, lá, e aí a gente falou assim, nossa, saiu todo mundo meio, mas a gente É, precisa, sabe, dar de cara com a é. Tem, realidade, tem assuntos que às vezes eles precisam serem vão ser mais trazidos de forma duros, e eles terrorífica. serão mais É, duros. É isso, não tem jeito, sabe? sim, Serão mais duros. sim. É ruim escutar? É ruim escutar. É claro, para quem gosta de vinho, quem está na pós-menopausa e está fazendo reposição hormonal, é ruim. Vai dançar, vai nadar, vai descobrir um esporte novo, vai achar uma turma Sim, nova, vai, sabe, se sim. distrair, sabe? Eu estava em um encontro de amigos na sexta passada e aí tinha um barman incrível fazendo drinks e tal. Ele falou assim: o que você quer? Eu falei assim: eu quero aquelas frutas ali com um pouquinho de água gasosa. Ele me olhou e falei: eu sei que eu sou o terror dos barmans, mas é isso mesmo, é isso mesmo que eu quero. Não Aí eu estava com menosprezando um o seu drink, trabalho. eu fiquei com um drink lindo, ele colocou num copo lindo, fez com água gasosa, fez do jeitinho Aham, lá. Eu nem palpitei o que ele ia colocar, é. erva, gengibre, nada. Eu só escolhi as frutas e o E líquido que ficou eu queria. maravilhoso. E ficou. Exato. Então, assim, as É. pessoas que estavam na festa, e aí tem o incomodar das pessoas, né? Elas estavam achando que eu estava tomando Acharam que você drink. estava tomando uma E caipirinha. aí, que eu estava tomando um drink. E aí tá tudo bem, que ninguém te pergunta porque você não tá bebendo, sabe aquela coisa Exato, também? Então eu estava exato. junto Tem com aquela todo mundo. pressão social, né, que Zero pressão acontece muito. social. Acho que o álcool e o açúcar, né, tem essa coisa de: O "Nossa, você não vai açúcar comer é, nem um eu acho que o pedacinho, açúcar é mas mais é pesado. só um docinho". É, Acho que o os açúcar. 2, né, acho que dependendo do ambiente, do contexto, o açúcar a gente vê essa pressão em Mas é relação às porque o crianças açúcar, você também, imagina, né. o álcool de manhã ele não faz parte do seu café da manhã, mas o doce pode estar no seu É, café da manhã. O açúcar aquela coisa. pode fazer Você que é parte do seu mineira, almoço, né, pode Ale, fazer você não quer um parte pedacinho de do. bolo? É. Então, o açúcar eu acho que é maior, sabia, Cami? Mas é muito sobre o que você falou, né, Ale, da gente se apaixonar, estar viciado no nosso bem-estar. Eu também hoje faço escolhas muito mais conscientes em relação ao álcool, justamente por isso, por olhar e falar: "Não, eu prefiro dormir bem, eu prefiro acordar bem amanhã, seguir aqui a minha rotina". E Ale, eu queria te fazer uma outra pergunta aí, pegando o gancho que você falou sobre o tecido intestinal, a saúde intestinal, o quanto ela pode melhorar aí a nossa longevidade? Olha só, quando a gente pensa em saúde intestinal e pega uma frase antiga, que todas as doenças elas começam no intestino, alguns autores hoje falam algumas doenças, mas a gente tem isso na literatura, todas as doenças começam no intestino. A gente para e pensa, fala assim, bom, se longevidade é sinônimo de viver mais e melhor, e todas as doenças começam no intestino, eu preciso cuidar do meu intestino para eu não adoecer. E cuidar do intestino foi o que eu falei sobre fazer o básico bem feito. O básico bem feito é nutrir esse intestino com comida de verdade. Muitas pessoas falam sobre saúde intestinal e destacam e colocam ah, sei lá, uma luz, um highlight muito grande nos probióticos. Eles são bem-vindos? São. Para qual momento, para qual pessoa, qual condição clínica? Né? É uma suplementação que deve ser prescrita para um indivíduo de forma adequada. Então, assim, não é sobre os probióticos, é sobre pré-bióticos. É sobre o que faz os micro-organismos do seu intestino viverem ali de forma adequada, em harmonia, ou seja, mais bactérias benéficas em detrimento das bactérias patogênicas, porque a gente tem tudo ali dentro, a gente não tem só boazinhas, a gente tem um equilíbrio entre umas que a gente não pode ter tanta, né? A gente tem fungos, a gente tem várias coisas ali no nosso, vários tipos de Ale, e micro. às vezes até também essa questão aí de tomar probióticos também, assim, deliberadamente, às vezes não é legal, porque até um desequilíbrio, assim, de muitas bactérias de um certo tipo, benéficas também não Perfeito. é legal, né. Porque a disbiose não é sobre mais bactérias ruins do que boas. É sobre um desequilíbrio, uma disbiose, é um desequilíbrio dessa microbiota. Um desequilíbrio pode ser muitas bactérias benéficas, né? E aí o negócio fica desequilibrado. Eu já tive uma paciente com uma não, várias, que
apresentavam uma disbiose por muitas bactérias benéficas. Então, assim, às vezes De um determinado tiravam tipo. demais, tiravam demais a proteína. E aí eu tenho lá as proteobactérias que são alimentadas por proteínas. Então, olha, você precisa colocar um pouquinho de proteína aqui, porque você precisa alimentar outros bichinhos ali no seu organismo para poder Sim, entrar sim. no Os nossos equilíbrio. bichinhos também, assim como a gente, precisam de uma certa diversidade, né, de alimentação. Exato, exato. Então, é fazer o básico bem feito, Cami, é ter um equilíbrio aí na distribuição desses alimentos, a diversidade alimentar, não excluir macronutrientes por tempo ilimitado, assim, indeterminado, sabe? A gente tem um artigo muito bacana com uma imagem sobre diferentes tipos de estratégias e como fica a composição corporal e como fica a composição dessa microbiota diante de uma determinada estratégia. Então, esse estudo, não sei se eu vou lembrar todas, mas foi uma dieta sem glúten, uma dieta baixo em fibra para síndrome do intestino irritável, uma dieta hiperproteica, uma dieta mediterrânea, uma dieta cetogênica. A dieta do Mediterrâneo foi a que trouxe maior diversidade microbiana. E ela é de quê? Ela tem um pouco de tudo. Ela não é só vegetais, frutas e legumes e sementes e grãos. Né? Ela tem lá as gorduras boas, tem proteína também, tem os carboidratos também. Então a gente precisa ter aí uma adequação de todos os alimentos. É claro que quando a gente fala de um objetivo específico, por exemplo, emagrecimento, a literatura mostra diferentes estratégias para o emagrecimento: a low carb, a cetogênica, a hiperproteica, mas a literatura não defende que uma delas deve ser a adesão por longos períodos, que serve de estratégia, que ela pode ser utilizada de diferentes formas, por diferentes períodos. Isso ok. Por tempo indeterminado, pegar, por exemplo, uma dieta cetogênica e fazer isso um estilo de vida, está errado. Seu Eternamente. corpo não Sim. vai, seu corpo não vai responder de forma adequada. Momentos e períodos específicos é ótimo. Pensando em saúde mental, até pensando em otimizar a saúde mitocondrial, então é excelente. Mas rodiziar. E ali, acho que é importante também a gente ressaltar a importância da autoobservação, né? Porque quando a gente fala também numa Perfeito. dieta diversificada, tem coisas que podem ser saudáveis e que para aquele determinado indivíduo não fazem bem, né? As Exato. famosas intolerâncias, que hoje a gente tem Exato. vários exames que podem percebê-las, mas a gente mesmo, né, de ter essa percepção, de ter essa presença na hora de se alimentar, após se alimentar, da gente perceber também, putz, isso aqui não fez tão bem para mim, ou se você ficar confuso, fica meio na dúvida, de repente fazer um recordatório alimentar ali para começar a encontrar padrões que de repente acontecem, porque, né, tem coisas que são super saudáveis que de repente podem não fazer bem. Exatamente. Esse é autoconhecimento, né? Não é tudo que é bom para todo mundo. Então a gente precisa reconhecer e se conectar cada vez mais com o nosso corpo, né? Eu queria até trazer uma informação aqui que eu falei sobre pré-bióticos, né? E os pré-bióticos, pensando em saúde intestinal, eles estão presentes nos alimentos, que são as folhas, são as fibras presentes nas folhas, nos vegetais, nos legumes, os compostos ativos também presentes nesses alimentos, também tem função pré-biótica, então a gente tem fibras presentes nos alimentos, a fibra que pode ser suplementada em algum caso eu gosto muito da goma cássia e do psyllium, e tem os compostos ativos. Então, até o ômega 3 é um excelente pré-biótico. Os compostos fitoquímicos presentes no chá verde, o resveratrol é um excelente pré-biótico. Então, a gente tem inúmeros compostos ativos que também têm função pré-biótica, que vão alimentar essas bactérias do bem que nós temos no intestino. Sim. E algum dos que você citou são antioxidantes, né? É importante também, né, a gente ter uma alimentação ali que traga a presença desses alimentos que são considerados que têm ativos antioxidantes para a gente conseguir balancear também a questão dos radicais livres, né, conforme a idade vai É, avançando. exato. E olha só que interessante que você trouxe. A gente tem muitos estudos mostrando a função antioxidante da vitamina C nas células intestinais, que são os enterócitos. É importante. A gente vê a pele do nosso rosto envelhecer, né? Você acha que o nosso intestino também não envelhece, não?
Então, como que você cuida da pele do seu rosto? E como que você cuida da mucosa do seu intestino, que a gente não está vendo? Então, isso foi uma analogia feita até por um professor, que é o Murilo Pereira, que é incrível, sempre está com a gente aqui no podcast da Pura Vida, que é sobre isso, assim, tipo, poxa, você cuida do seu rosto, você passa o creme X, passa não sei o quê, e o seu intestino, você está passando o quê? Você está deixando É aquela passar o história quê? do foco em estética, né, Ale? Eu sempre falo É, que se a gente é, mudar um pouco esse paradigma, né, tanto quando a gente fala de saúde muscular, saúde intestinal, se a gente tirar o foco do que está por fora e voltar um pouco lá para o que está por dentro, né, é a mesma coisa. Eu que gosto muito de estudar e falar sobre açúcar, quando a gente fala da glicação, né, que ele destrói ali, carameliza nossas células de colágeno, de elastina, e por dentro, o que que ele está fazendo, né, nos nossos exato, tecidos? É a mesma exato. coisa, né? É um autoagente pró-oxidante, né? Ale, e assim, para quem está começando, quem está aqui nos escutando hoje e está levantando aí um alerta de, bom, preciso começar a me preocupar aí com a minha longevidade, tudo isso que a gente falou aqui serve para qualquer idade ou tem alguma coisa que você destacaria assim para diferentes fases da vida, de repente uma pessoa mais jovem, uma pessoa que já passou dos 30 ou uma pessoa mais velha mesmo? Tem algum ponto que você destacaria para cada fase da vida? Eu falo que, de forma geral, se a gente tiver uma boa distribuição proteica ao longo do dia, comer vegetais, frutas, legumes, boas doses de gorduras boas, azeite, abacate ou as gorduras presentes na semente, evitar os excessos de açúcar, carboidratos refinados, isso é para qualquer idade. Desde a Pietra, minha filha, que está aqui, que hoje, antes da gravação, começou o café da manhã dela com 2 ovinhos mexidos, depois foi a fruta, depois foi um pãozinho integral com azeite. Então, assim, é isso. É em qualquer fase da vida a alimentação e uma boa distribuição dos macronutrientes. E a gente tem, Cami, na fase ali de puberdade, a fase adulta, até os 40 anos, um momento de pico de construção muscular e de construção de saúde óssea, tá? Então, a gente intensificar a atividade física para construir músculos, né, de jovem até ali os 30 anos, é a melhor fase da vida. Você construir uma boa poupança. Então, realmente, se esforce nisso. Passou dos 30, aí é inegociável, né? E você terá, de fato, que se, se dedicar a uma atividade física de exercício resistido para poder alcançar aí um ganho, mas assim mesmo, né? A gente sabe que é um ganho que poderia ter feito aí antes e depois você poderia estar trabalhando só com manutenção. Né? Então, quem Sim, ganhou exatamente. bastante músculo, às vezes começa aos 40 só a fazer atividade física resistida, precisa continuar, mas mais para manutenção, sem com o intuito de ganhar. Né? Então, isso é super importante. E a gente prevenir o nosso cérebro, né? Então, a gente nos prevenir de doenças neurodegenerativas ou de um prejuízo na saúde mental quando a gente vai avançando a idade. E isso a gente previne como? Diminuindo o excesso de açúcares, principalmente. A gente já consegue aí bons ganhos nessa saúde mental. E é isso, parece básico, né, Camit? As pessoas podem falar assim, nossa, mas a Lê não vai falar mais nada. Gente, mas é isso, é fazer o básico bem feito. Né? Eu Sim, posso aqui e acho que colocar tem diferentes um ponto, implementações, mas se você não tem o básico, não adianta. e acho que tem uma coisa que a gente não falou muito, mas que é essencial também em todas as fases da vida, que é a qualidade de sono, né, Ale? Porque também sem um Nossa, sono restaurador, sem um sono onde realmente o teu corpo vai poder ali realizar todas as funções enquanto você está descansando, também não é possível emagrecer, ganhar músculos, cuidar da saúde mental. Acho que é um pilar muito importante, né? E que a gente tem sim que valorizar desde a infância, adolescência, juventude, enfim. Acho que o sono também assim uma poupança que a gente tem que cuidar durante a vida inteira, né? é, é muito interessante o que você falou, porque aí a gente entra de novo, né, naquele fato dos jovens, né, viverem o jet lag social, né? O jet lag Nem social me é quando você fala, sai à nem me noite fala. e não
e não está ali preocupado, né, com o que esse sono pode Sim. causar. Mas o Exato. Eu sono, falo de tanto forma isso ge aqui em casa, Ale, porque você sabe que ainda tem o jet lag social aos finais de semana, né? Então, por exemplo, sai à noite, volta à tarde, dorme até meio-dia. Só que na segunda-feira tem que estar na escola às 7, né? Então, e aí, né? E essa privação de sono, e esses buracos que vão ficando? Quais são os é. prejuízos para o metabolismo, né? Se a gente fala de adolescente, eu vou te falar que não tem muito prejuízo não, porque eu acho que o corpo vai dando conta. Eu acho que Mas é uma essa hora a a conta grande chega, diferença. né? Mas Então, o que olha a gente só, tem eu hoje de eu vou te saúde falar, mental, problemas de saúde mental na adolescência também, acho que uma boa qualidade de sono ajudaria também, né? não, ajudaria, mas é isso que eu falo, assim, eu acho que você está vivendo exatamente isso, e a gente colocar isso no dia a dia dessas crianças é muita coisa para a gente colocar, né? Então, assim, elas vão se divertir até mais tarde, e não adianta a gente explicar que o sono vai trazer prejuízos. Mas essa fase o corpo aguenta. Eu acredito muito Sim. nisso, assim, eu acho que É nós depois duas aí dos 30 que vivemos não mais, né? é, mas aí depois dos 30 você vai vendo que seu corpo já não responde igual. Eu lembro, eu saía à Sim. noite, eu era atleta, comia bem, comia de Ia tudo, trabalhar enfim. no dia seguinte. Mas uma das coisas que eu não fazia era me atrasar na faculdade, por exemplo. Eu estudava na mesma faculdade, a minha primeira faculdade foi administração, e eu fiz na PUC, e o meu irmão fazia mecatrônica na PUC, no mesmo campus. Eu não ia com meu irmão, eu ia com um carro, meu irmão ia com outro, porque meu irmão só chegava atrasado. E eu não gostava de chegar atrasada. Eu saía, fazia o que for, mas eu estava pontualmente na faculdade, não atrasava. Então, assim, o corpo dá conta. Eu acho que a gente tem aí aquela poupança, né, que a gente tem para poder gastar nessa idade. Mas aí, quando a gente passa dos 30, 40, qualquer alteração desse sono, os sintomas e o prejuízo vai ficando mais perceptível. Aí você já vê que você não aprende com tanta facilidade, você já vê que o negócio já começa a embananar na cabeça, os brain fog da vida, que você começa a esquecer o que você ia falar. Tem Não, um isso, Instagram isso, de isso que você tá sendo sutil, né, Ale? Porque, na verdade, assim, o que a gente mais vê as pessoas reclamando que depois dos 30, 35, no dia seguinte, não é que você tá mais ou menos, você tá tá ruim, imprestável, né? É tá ruim. imprestável. Eu fui E sutil não é mesmo. lenda. É, Aquela história do, ai, eu não aguento mais. Não aguenta não é. mesmo, não é porque você não E tá aí, mais acostumado. é, e aí o seu corpo está te mostrando. Só que se você não fizer nada, é esse acúmulo de não aguento mais, não aguento mais fácil, não aguento mais fácil. É a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui, uma analogia. Quem tem intolerância à lactose? Eu como, mas é só uma diarreiazinha. Come leite, ou iogurte ou qualquer coisa com lactose, é só uma diarreazinha. Só que você está acabando com a sua flora intestinal. E acabar com a sua flora intestinal, porque a diarreia, a produção de gases vai alterando essa microbiota e altera também as suas células. Alguém tem que ser agredido ali, né? Então, uma microbiota completamente alterada, com um pH completamente alterado, porque a produção de gases altera esse pH ali da microbiota. Então, assim, é aquela coisa. É só uma diarreia? Não é. É só Não, um pelo pouquinho que amor eu estou de Deus. cansada e vai acumulando o cansaço, É, o prejuízo pode chegar, porque na verdade o que você trouxe, aí agora eu vou trazer assim de forma prática, o que acontece que eu acho que você perguntou no intuito de saber, assim, eu acho difícil controlar esse sono da criançada aí, da puberdade. Beleza, viva o que você tiver que viver, não consuma tanto álcool, né? Isso já é um grande passo, né? nem me Deixa fala. direitinho. Ah, Mas a gente tem no sono, né, que é um momento de reparação, de limpeza, acontece o quê? Se nós não tivermos adequadamente este momento de sono reparador, a gente tem um risco maior de acumular placas beta-amiloides, que é um grande, né, prejuízo aí para o nosso cérebro e pode correr o risco da doença de Alzheimer. Então, assim, essas placas beta-amiloides ali acumulando no nosso cérebro é que vai levar ao
a doença de Alzheimer. Então, assim, o corpo não está conseguindo fazer a limpeza, não está conseguindo fazer essa reparação e recuperar o organismo. Então, pensando em saúde mental especificamente, a gente teria esse prejuízo de doenças neurodegenerativas por conta de uma limpeza ineficiente. Pensando em saúde óssea, a mesma coisa. Pensando em saúde ovariana, a melatonina, Cami, é um potente agente antioxidante e é um antioxidante super poderoso para os nossos ovários. Então, assim, dormir bem como adolescente vai proteger ali, né, aquele banco que a gente tem de folículos para a idade madura. Então, assim, de forma prática, o sono realmente precisa ser Sim. cuidado ao longo dos anos aí. Ale, e a gente falou muito aqui dos jovens, mas tem alguma dica prática para as mulheres já na menopausa ou para os idosos que a gente sabe que acabam tendo alguma dificuldade na questão do sono? Eu falo, Cami, que é a higiene do sono. A gente começar com um momento de relaxamento, a gente precisa estar em estado relaxado para um bom sono, para um sono de qualidade. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer exercícios respiratórios, a gente pode fazer uma meditação, a gente pode fazer um yoga para poder relaxar o corpo. A gente pode utilizar também da suplementação, alguns suplementos favorecem o relaxamento, um inositol com uma taurina, um magnésio, isso também pode ajudar aí durante essa higiene do sono, evitar telas próximo ao horário de dormir, então assim, 2 horas antes de dormir, você já começar a se policiar, a não se expor, telas de computador, telas de TV mesmo, telas de telefone, isso já ajuda bastante, ou se Não não, só pela utilizar. luz, mas também o tipo de conteúdo, né, Ale? Às vezes eu percebo que você assiste uma série que te deixa hiperexcitado, mesmo que você esteja com sono, na hora que você deita, apaga a luz e fecha o olho, você fica Você ali está aflito pensando você tá naquilo que você acabou de assistir, hiperestimulado. né? Ou É. seja, a gente precisa deitar em estado relaxado e não hiperestimulado. Então, por exemplo, abrir e-mails, né, para resolver coisas que você não vai resolver ali aquela hora, 10 horas da noite, não vai resolver mais. Ninguém está esperando sua resposta. É amanhã e paciência, é amanhã. E também os chás com efeitos calmantes. Não, a gente tem vários, podem fazer misturas, deve-se rodiziar plantas sempre. Então, uma muluguma, uma valeriana, uma lavanda, até uma erva doce. Então, a gente pode, melissa, camomila, tudo isso pode auxiliar no sono. E só quem coloca o ritual do sono, uma boa higiene do sono, pode falar realmente sobre um sono aí adequado, porque é a base, né? A base para o sono reparador. Não adianta a gente ficar ali cheio de cápsulas antes de dormir. Por exemplo, melatonina. Eu adoro melatonina. É claro, a produção vai caindo ao longo do tempo. Eu faço uma suplementação de 500 microgramas, então assim, 0,5 miligramas. Não faço nenhum miligrama ainda. Por quê? Porque eu aproveito o poder das pequenas doses. Então, ela não vai melhorar seu sono, uau. O que vai melhorar o seu sono de fato é se você está deitando relaxada, se você realmente está evitando as telas e estimulando menos aí, né, o seu cérebro. Então, não apoie só na melatonina. Ela é boa? Sim, como um excelente antioxidante, melhor ainda, mas não se apoie só nela. E acho que isso vale para tudo que a gente falou até agora, né, Ale? Não existe milagre, não existe fórmula mágica, né? A construção dessa longevidade saudável realmente é um conjunto, né? É fazer o básico bem feito. Exato. Depois de fazer o básico bem feito, você trazer aí alguns aditivos, né? E coisas que vão potencializar ainda mais essa diminuição da velocidade com que você envelhece. Enfim, tem realmente que se dedicar e adorei aquilo que você falou, da gente ser viciado no nosso próprio bem-estar, né? Isso é Exato. maravilhoso. É maravilhoso. É. Bom, Ale, a conversa está muito boa, mas infelizmente estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado. A gente preparou aqui com muito carinho todo esse conteúdo que a gente trouxe, né? Exatamente, Cami, que delícia ser entrevistada por você hoje. Um bate-papo diferente para mim
também aqui no Pura Vida Cast, bem gostoso, obrigada. Caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita. De preferência com 5 estrelas e com like aqui nesse vídeo. E não se esqueça, se você ainda tiver qualquer dúvida ou quiser saber mais sobre outros assuntos relacionados à saúde e nutrição, escreva pra gente. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Um beijo a todos os ouvintes, beijo Cami, obrigada, até a próxima. Beijo Ale, obrigada, beijo a todos.